né? Tudo bem, grama bem ruim, mas era o que eu gostava de fazer aos sábados à tarde, domingo pela manhã. E aí conheci um rapaz que se tornou um grande amigo e conheci algo que eu posso falar para vocês. O que é? Hoje nós todos trabalhamos e nós temos muitos interesses. E nós temos muitas vezes poucas amizades sinceras, puras. Esta amizade aqui era uma amizade juvenil, era uma amizade de jovens. E essa amizade de jovens, quando perdura, ou quando se tem num ambiente de trabalho, é onde se progride. Não só o aspecto financeiro. E nós éramos muito amigos, e ele namorava a minha esposa. E ele pediu-me que cuidasse da moça, porque ele foi morar no interior. E eu continuo cuidando. Eu tenho 40 anos de casado e 7 que eu cuidei da moça. Ou seja, 47 anos que cuido do legado que ele me deixou. Ele era de Soledade e eu de Passo Fundo. Portanto, muitas vezes quando ia visitar minha mãe em Passo Fundo, passava em Soledade, a gente se encontrava, brincava. Por quê? Porque nós nos mantivemos amigos, independente dessa situação, porque o que mais valia para nós era a nossa amizade do que qualquer interesse acima dessa amizade. Então eu mostro isso porque hoje, na nossa vida, muitas vezes nós deixamos essa amizade de lado por algumas coisas. Mas como a vida prosseguiu, meu pai viu que eu fazia aquilo que ele queria e jogava futebol. Um dia fui descoberto por um senhor que me levou a fazer um teste no Aimoré de São Leopoldo, que era um clube da primeira divisão, pequeno, mas era um clube bom. E fiz um teste, passei, e aí era para assinar o contrato. Eu sei que todos vocês aqui já conhecem, já ouviram falar, já têm conhecimento, ou superficialmente, de que eu ganho um bom salário. Realmente ganho. Não discuto, realmente ganho. Mas ninguém sabe o que é que foi feito por mim para que eu chegasse a esse ponto que eu estou. Então, o meu primeiro salário neste clube foi de um salário mínimo e meio. Eu ganhava mais no posto onde eu trabalhava, no escritório, do que fosse jogar futebol. Mas o que eu tinha? Um sonho. O que eu tinha? Um ideal. Eu queria jogar futebol. Eu achava que aquilo era a minha vida. Então eu fiz um contrato e não deixei de trabalhar no posto. Eu trabalhava pela manhã e treinava à tarde, jogava nos sábados e domingos pela equipe profissional. Mas um salário mínimo e meio. Neste meio tempo, o que é que vocês veem aqui? Vocês veem que são jogadores de futebol, mas ninguém estudava. Só eu que tinha já o curso de contabilidade. Só que o pai da moça que eu comecei a namorar pediu, olha, tem que estudar. Tem que estudar. Eu fiz um vestibular de Direito e passei. Passei e fui estudar. No primeiro ano eles começaram a ver que eu era estudante de Direito, acharam que eu já era advogado. E eu não disse que não. E interessava para mim também. E eles pediram-me que fizesse contratos e coisa e tal. Não é difícil fazer um contrato. Então eu pegava o contrato, ia lá, redigia o contrato, ia discutir com os diretores e entregava o contrato pronto aos meus colegas. E nada, nunca cobrei um centavo nem nada, mas eles me ajudavam na equipe. Eu não era um grande jogador. Eu fazia parte de um grupo, podia muitas vezes ter saído desse grupo, mas eles não deixavam. Por quê? Porque como eu os ajudava e não ganhava nada, eles me ajudavam dentro de campo. Mesmo que eu jogasse alguma partida mal, sempre eles iam falar para o treinador que eu era útil. Então, era uma parceria. E aí, segui em frente, gente. Segui em frente, a minha vida seguiu, eu fui fazendo Direito. Já no final do primeiro ano eu disse, não é o que eu quero, não vou fazer isso, não adianta. Fiz um vestibular de Educação Física, passei.
Então hoje, quando alguns jornalistas me chamam de burro, eu digo, bom, burro eu não sou. Eu sou razoavelmente burro. Porque fiz 2 vestibulares e passei, não posso ser tão burro como eles dizem. Mas continuei trabalhando, aí fiz um concurso para o estado do Rio Grande do Sul, porque logo depois do primeiro ano te dá essa possibilidade o estado para que tu te tornes professor de educação física. Fiz, passei e fui lecionar, gente. Lecionar em Montenegro. Então, para que a gente saiba o que é que eu fazia. Nesse meio tempo eu fui vendido para o Caxias. Então eu morava em Canoas, Porto Alegre, dava aula em Montenegro, ou seja, 70 quilômetros de Porto Alegre, pegava o meu carro, aquele Fuquinha 1968, e ia a Caxias do Sul mais 70 quilômetros e voltava a 140 para estudar todos os dias. Ou seja, eu fazia 300 quilômetros por dia para treinar, dar aula e estudar. Mas hoje eles falam que o Felipe, mas eu fiz, eu plantei, gente. Então plantei e no final da minha conclusão de curso eu ainda fiz mais um ano de pós-graduação, porque eu imaginava que se eu não tivesse uma pós-graduação em futebol e voleibol, que foram as 2 especialidades que eu fiz, eu não conseguiria atingir níveis mais tarde. Então fiz mais um ano. Nesse meio tempo casei, e casando eu vou para o lado que é o lado de vocês. Eu comprei o primeiro apartamento da minha vida. Eu ganhava 3.100 mensais no Caxias, e eu comprei um apartamento na planta, 3.100 mensais. Tinha que alugar o apartamento para casar, e casei, tinha que comer. Aí, como a Olga era professora de biologia, dava aula no estado, eu dava aula no estado e tal. Então, todos os prêmios que eu ganhava era para comprar a máquina de lavar, o fogão. Foi assim. E ao término de um ano tinha tudo montado, tudo arrumado. Por quê? Porque a gente, quando tem algum objetivo e para atingir esse objetivo, a gente trabalha mais. Então eu trabalhava no colégio estadual, eu fui diretor de curso, de cursinho. Gente, eu fazia qualquer coisa para ganhar alguma coisa e pagar minhas dívidas. E consegui. No final do segundo ano, através de uma loteadora que tinha em Caxias, loteadora San Vito, eu já tinha 2 terrenos mais. Portanto, quando a gente quer, quando a gente tem objetivos, a gente consegue. E aí, gente, segui, conheci lá o meu mestre, o maior mestre da minha vida, que é o Carlos Froner, que me ajudou muito, que foi importante na minha vida, não só no campo, mas também familiar, porque me mostrou alguns aspectos de como se comportar como pessoa, como ser humano. E segui a minha carreira, gente. E nessa minha carreira, eu acho que se tem alguns dados que podem ser bem explorados por muita gente que nunca foram explorados, é o meu caso de jogador de futebol. Eu fui um jogador que fui um zagueiro bom, sempre fui titular, capitão, mas eu tinha um outro defeito e tinha alguma virtude. Eu fiz 4 gols a favor e 4 contra. E este foi meu último gol a favor, que eu fiz em Maceió quando joguei pelo CSA. Portanto, guardei, porque esse é uma relíquia. Terminei a minha carreira esportiva em Maceió, como vocês viram. Eu tinha feito a minha especialização, terminei a minha carreira. Quando terminei a minha carreira, o senador João Lira, que era o presidente da época do CSA, me convidou para ser técnico. Como eu tinha feito especialização, como eu tinha 16 anos de jogador de futebol, eu achei que estava pronto, eu achei que conhecia, que podia dirigir um grupo. Eu era ídolo, realmente eu fui ídolo, sou ídolo da torcida do CSA como jogador, o que é quase uma heresia, mas fui. E convidou-me para ser o técnico, eu achei que estava pronto, eu assumi. Foi o meu primeiro grande erro. Por quê? Porque eu fazia parte de um grupo, onde deste grupo
que eu convivia todos os dias, eu dali fui pensado para cá, e eu tinha que tomar decisões. Eu tinha que decidir quem jogava, como treinava, que dia, aonde, o que faziam, e uma série de detalhes. E esse pessoal, que aqui era meu companheiro, um ou outro não gostou dessa situação, ou se achavam em condições, ou não entenderam de que eu tive que mudar minha postura, porque essa postura é uma, quando tu comandas, tu tem que tomar decisões e coisa e tal. Ao tomar decisões, alguma coisa vai afetar. Não entenderam muito bem, e eu fazia parte do CSA, que jogava o Campeonato Nacional da Série A, com os grandes clubes do Brasil. Em 3 meses fui demitido. Voltei ao Rio Grande do Sul, e na volta ao Rio Grande do Sul, felizmente eu vi a moça falando aqui também uma palavra que é credibilidade. Felizmente até hoje isso é uma coisa que me acompanha. E eu cheguei no Rio Grande do Sul, voltei, comecei novamente a dar aula e procurei emprego como técnico. Todo mundo no Rio Grande do Sul, vocês perguntarem lá, Filipão, Filipão é gente boa, Filipão maravilhoso, Filipão, emprego zero. Por quê? Porque eu não tinha experiência. Eu tinha dirigido o CSA e não tinha ido bem, porque joguei o Campeonato Nacional, primeira fase, fui embora. E aí não tinha emprego, eu dei um passo atrás e fui novamente trabalhar com jogadores na categoria de 18 anos, sendo que eu, numa hierarquia, era primeiro em Maceió, passei a ser 4º técnico no Juventude de Caxias. Mas veja como são as coisas. Quando a oportunidade surge, nós temos, vocês que são vendedores sabem disso, a oportunidade surge, a gente tem que estar pronto. Quando a oportunidade surgiu no final do ano, porque o técnico da minha equipe teve um problema de coração, e a minha equipe ia viajar Arábia Saudita, Coreia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, o auxiliar não tinha diploma. O auxiliar não tinha como preencher dados que o Conselho Nacional de Esportes exigia para que o time saísse do Brasil. Quem era o que tinha? Eu. Portanto, eles não tinham quem colocaram a mim. Assumi no sábado, viajei no domingo. Conhecia o time de jogar ali, mas não conhecia quase ninguém. E viajamos, meu time foi para lá, ganhou 7 jogos. O que eu fiz? Quase que nada, porque eles é que jogavam, eles é que se conheciam bem, mas ganhando 7 jogos, o meu status mudou. A pessoa que levou o Juventude, seu Elias Zacur, que mora no Rio de Janeiro, disse: Felipe, gostei da tua forma de trabalhar e vou te levar para a Arábia. E eu falei: ok, quando quiser. Em 1982, Arábia, o dólar era 3 por 1 na época. Vou correndo. Mas enquanto não surgiu a oportunidade, eu fui trabalhar então no Brasil de Pelotas, porque esse rapaz que aí está e que me acompanha como auxiliar técnico, como preparador físico há 32 anos, que é o Flávio Murtosa, abriu portas no Brasil de Pelotas para mim sem me conhecer, apenas por jogar contra. E eu fui trabalhar no Brasil de Pelotas e um ano depois o seu Zacur liga e diz assim: Felipe, eu tenho uma proposta a fazer, não sei o que, Arábia Saudita, e salário é tanto. Bom, como todo bom italiano, conta de cabeça eu sei fazer na hora. Eu fiz 7 vezes o que eu ganho aqui. Opa, um mês aqui, um mês lá, 7 aqui. Eu falei: ok, tá feito, aceito. E aí, Murtosa tanto, Murtosa também, aceito. Aí conversa vai, conversa vem, daqui uns 45 dias o contrato vai estar aí, coisa e tal. Fala inglês? Falo? Eu ia perder a oportunidade? Não, senhor, não ia perder. Essas são as oportunidades que a gente tem que investir, ou tem que apostar. Falo. E o Murtosa? Não, o Murtosa não fala, mas ele vai aprender. 45 dias.
nem eu falava nada. Aí falamos com o pessoal da direção: não, Felipe, fica aí trabalhando, quando vier o contrato vocês vão embora. Aí vão estudar onde? Estudar no IAS, estudar num curso de inglês? Eles não iam nos preparar para o futebol. Aí nós vamos comprar fitas, sabe aquelas fitas cassete? Então lá ia eu, Mortosa, de carro: how are you? Aí o Mortosa dizia: fine, thanks, ok. Volta a fita. Aí o Mortosa perguntava para mim: how are you? E eu: fine, thanks. Assim foi. Assim foi. A gente aprendeu. Aí depois veio o contrato, veio a hipótese de contrato, viajamos, descemos em Paris, imagina, né? Nós em Paris, eu, Mortosa, no interior do Rio Grande do Sul. Seu Zacur disse: bom, vocês vão para a Arábia Saudita, vocês chegam lá, assinem o contrato, tudo em árabe. Eu falei: o seu Zacur pode assinar, que eu garanto. Não se entendia nada. Aí chegamos lá, e aí, seu Zacur, é o Al-Shabaab. O Al-Shabaab, tá bom. Quantos times tem, seu Zacur? 12. Como é que é o Al-Shabaab? É o 10º. O 10º, que legal, seu Zacur. Poxa, é isso que a gente precisava e coisa e tal. O Mortosa não entendia. O Mortosa olhava para mim: pô, seu Zacur, muito obrigado. E papai, o seu Zacur saiu e falei: Mortosa, não entendeu, né? Se a pessoa vai pegar um time que é 10º, tem 12, se tu ganhar de 3, vai ser nono. É melhor do que está lá. Entendeu? Agora imagina que tu é primeiro. Tu vai ter sempre que ser primeiro, porque senão tu perdeu. Aí ele: é verdade. Então bora. Chegamos lá, tinha Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, Joubert, Chico Formiga, Candinho, só fera. Só fera. Salário dessa altura, e o nosso pequenininho. Mas o nosso pequenininho era maravilhoso, porque a gente ganhava bem menos no Brasil. Então nós tínhamos que saber que aquilo ali era um passo. E aí, bom, quando chegamos lá, começamos a trabalhar, reuniram, os brasileiros foram muito legais, reuniram, fizeram um jantar e tal, e começamos a falar, e diz o Candinho, falou: Filipão, aqui o meu goleiro que é da seleção, de cada 10 chutes, toma 5. E daí eu disse: sim, e o meu que é desse tamanho, gordinho? Ele falou: 7 a 8 é o mínimo. Felipe, aqui é assim, treina muito e coisa e tal. Aí o que a gente foi? Começou olhando, então, o nosso goleiro era muito amigo do Príncipe. Para tirar ia ser muito difícil, não tínhamos outro, até que num dia lá veio treinar conosco um rapaz que tinha vindo da Alemanha, feito cirurgia, que era goleiro, e que a gente viu um vídeo. Louco, totalmente louco, maluco, saía, dava voadora, dava pontapé, né? Dava na cabeça do zagueiro, fazia qualquer coisa. Aí o Mortosa olhou para mim e falei: é esse o cara? Mortosa, recupera. Ele falou: vamos olhar. Não, 30 dias ele está pronto. Dito e feito. E o outro? Como é que nós vamos tirar? Mortosa, a gente tem que ter uma estratégia. Bom, eu cruzo a bola para ti, tu domina, carrega no pênalti ali, mais ou menos que são 10 metros, e larga o pé. Ele falou: aonde? Nele. Mas Felipe, larga nele. Aí a gente aprendeu outra palavra, e tired, que é cansado, porque ele não queria nada. Aí, passado uns 7 dias, ele todo marcado de bolada e todo, e brabo e nervoso, e pediu para ir embora. A gente gentilmente disse que não. De mentira. Aí o príncipe fez a reunião e coisa e tal. Não, mas ele quer. Tá bom, então se ele quer ir, deixa aí. Ah, fazer o quê? Tá, a gente sente muito, mas deixa ele ir. Foi embora. Continuamos o campeonato para encurtar. Fomos segundo colocados. Na metade do ano, o príncipe renovou nosso contrato, dobrou as luvas, dobrou o salário, e era tudo que a gente queria na vida. Uma chance de permanecer no mundo árabe. Árabe que, se eu tiver que elogiar algum povo, é um povo que eu vou elogiar, sempre foi muito correto comigo em todos os sentidos. Então,
Lá estivemos 3 anos, trabalhamos, dali voltamos ao Brasil, voltamos ao mundo árabe, para o Kuwait, onde vivemos mais uma experiência que é onde vou enquadrar o aspecto da reunião de vocês hoje aqui, do evento. Eu digo que produto bom vende-se, e vende-se ao preço que a gente quer. Produto ruim, aceita-se o que o mercado oferece. Não sei se é isso. Eu digo por mim. Então, fui para o Kuwait junto com o Mortosa, chegamos lá, esse clube não ganhava título há 10 anos e nós ganhamos. Eles tinham contratado 7, 8 técnicos dos melhores times europeus, pagavam 10 vezes mais do que pagavam para nós, não ganharam, nós ganhamos. Quando nós ganhamos, fomos renovar o contrato. E na renovação do contrato eu pedi aquilo que eu digo para vocês, produto bom. O meu era bom, pedi 10 vezes mais. Conversa vai, conversa vem, e eles falando em árabe, e lá, e passando para o inglês, depois para o português com Mortosa, volta para o inglês, depois era uma briga. Até que eles ofereceram 7 vezes mais. E o Mortosa toda hora com o lápis na mão fazendo conta. E fazia a conta. Aí o Mortosa cutucou e falou assim: e aí, Felipe, quanto falta para ti? Eu falei: faltam 10 mil. Ele falou: pega do meu. Por quê? Porque nas contas dele, esses 10 mil não iam fazer tanta diferença para ele, porque ele iria perder o que tinha já. Então eu disse: não, calma, que o nosso produto é bom. O nosso produto é bom, ele não ganhava. Aí, passado mais um dia, o Sheik disse: ó, pode ir embora, vamos para o Brasil. E o Mortosa: sim, vamos para o Brasil, você tem 45 dias de férias, o dinheiro que vocês pediram vai estar depositado, e coisa e tal. E o Mortosa feliz, aí descemos, era o segundo andar, o Mortosa abraçou e coisa e tal, digo: deve-me 10. Aí ele falou: não, era só naquele momento. Bom, Mortosa, quando a gente tem um produto, e é bom o produto, a gente vende bem. Se o produto não é bom, aí é difícil. Então, seguimos de frente. Tudo isso foi uma coisa que aconteceu. O que eu aprendi também, gente? A respeitar as culturas. Por quê? Porque vocês sabem, eu sou do Sul. E o que acontece? No Sul nós temos uma maneira de atrair o cliente, ou de chegar no nosso cliente, um tipo de enfoque. São Paulo é diferente, o Nordeste pode ser diferente, é tudo. A nossa cultura faz com que a gente aprenda a chegar no nosso cliente de uma forma que a gente atinja o objetivo. E para trabalhar em países como eu trabalhei, como Japão, Kuwait, Arábia Saudita, Inglaterra, Portugal, a gente tem que conhecer um pouco para chegar certamente no correto. O que eu aprendi aqui no Japão, principalmente no Japão, além de toda a educação possível que vocês possam imaginar, o Japão me ensinou uma coisa, que quando a gente tem um patrocinador, nós temos que saber atender o que o patrocinador deseja. O que o Júbilo Iwata fazia? Ele nos colocava com essa foto, que é uma foto estranha, gozada, diferente, era de samurai, porque com esta foto ele atraía os torcedores ao estádio, mostrando que o seu técnico estava integrado à comunidade japonesa, já que vestia em determinado momento não sei nem o nome, mas esse tipo de roupa, e estava integrado. Então o que é que ele nos dá? O estádio sempre cheio. Ele, patrocinador, feliz, o nosso presidente feliz porque tinha o estádio sempre cheio e dinheiro para contratar, e ofereciam a mim a possibilidade de contratações. O Dunga foi jogar no Júbilo Iwata, o Adilson foi jogar no Júbilo Iwata, o Esquilate foi jogar no Júbilo Iwata. Tudo por quê? Porque nós tínhamos o suporte. Então esse suporte, principalmente no Japão, eu aprendi. Depois eu andei pelo mundo todo aí, gente, Uzbequistão,
cultura do Uzbequistão, uma cultura totalmente diferente, gostei muito também. E um dos projetos que eu participei toda a minha vida com a maior alegria possível, e depois eu vi que é um projeto maravilhoso, é o projeto Shimon Peres. Por quê? Porque o Shimon Peres tem um projeto junto com as comunidades árabes, em que as crianças treinam juntas, são árabes, são palestinos, são judeus, treinam juntos no dia a dia e formam uma pequena amizade que provavelmente, através do futebol, esta amizade no futuro evite um ou outro confronto. Porque quando a gente tem amizade de criança, que é essa amizade juvenil que eu falo para vocês, provavelmente no futuro, naquelas confusões que existem, eles vão se lembrar que jogaram juntos, que participaram juntos 1 ano, 2 anos, 3 anos da mesma equipe. Então, um projeto espetacular, e fui conhecer e fiquei maravilhado com essa ideia que é plantada para daqui 10, 20, 30, 50 anos, e que as pessoas, quem sabe, não conheçam. E depois, então, você sabe que a minha passagem pela seleção, eu cheguei à seleção em 2001, porque muitos técnicos não queriam treinar a seleção. Naquela oportunidade tínhamos 18 pontos a disputar, sendo que precisávamos ganhar 9 pontos, e a possibilidade de ir não ganhando 9 pontos, porque jogávamos na Argentina, no Uruguai e na Bolívia, não seria o campeonato mundial. Não indo ao campeonato mundial, era a primeira vez que o Brasil não iria, e o técnico seria marcado para sempre com essa derrota. Bom, nós fizemos as contas e achamos que dava para aceitar, e aceitamos o compromisso. O que é que novamente eu mostro a vocês que naquela oportunidade eu me preocupei? Eu me preocupei porque no ambiente que existia na época, o treinador da seleção tinha que se apresentar como mais um participante de um grupo, porque existia um problema muito grande de jogadores que jogavam fora do Brasil e os que jogavam aqui, não existia amizade, e eu me vesti com as roupas do patrocinador para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira. Ou seja, um abrigo da Nike, símbolo da Ambev, Guaraná Antártica na época, e mostrando aos meus atletas que eu era igual a eles, e não um técnico diferenciado, que ia viver uma coisa diferente com eles. Eu ia viver junto com eles, ia formar um grupo, ia estar junto com eles em todos os momentos. Esse foi o meu primeiro recado. Depois a equipe classificou, foi montada, viveu aquela situação de escolha de jogadores, que é função do técnico, gente. Se eu sou empossado como técnico, eu tenho que escolher os jogadores. Se eu for mal, eu tenho que ser cobrado depois, porque a minha equipe não atingiu objetivos. Mas para mim atingir objetivos, eu tenho que contar com homens de confiança. Escolhi os meus jogadores de confiança, fui embora, mas deixa eu estar aqui no terceiro jogo. 2 ou 3 desses jogadores estavam meio bicudinho, meio chateados, porque não tinham jogado. Aí é a hora da liderança, é a hora de atuar. Como o Mortosa me falou desse assunto, eu entrei na piscina ali junto com eles, de tênis, calção, relógio e coisa, e fui falar direto. Porque eu acho que em alguns momentos a gente tem que ser direto. Outros até pode contornar, mas nesses momentos são importantes na vida da gente, na vida das empresas, na vida de quem comanda. Porque todos nós sabemos aqui, tendo filho, a gente sabe que é assim. Se a gente disser para o filho, olha, hoje de noite vou falar contigo sobre tal assunto, ele se prepara, ele monta aquilo que vai te dizer, e se ele na hora for pego de surpresa e falar, e ele começar a gaguejar, não olhar o rosto, não olhar nos olhos, é porque está mentindo. Pode acreditar que está mentindo. Quem quiser mentir para a gente, é só a gente olhar e ele tremer, gaguejar, está mentindo.
Aí então eu disse, não, eu não vou esperar isso, não vou dizer para eles se prepararem. Aí entrei lá, falei com eles, conversei, expliquei a importância de um grupo estar permanentemente preparados para entrar, que são importantes e tudo mais. Todos eles entenderam e no final todos eles me jogaram dentro d'água, deram um banho. Quer dizer, foi uma coisa assim, perdi a minha identidade de liderança com eles? Não, ganhei. O banho que eu levei foi ótimo porque fez com que novamente nós montássemos um grupo. Então, às vezes a liderança não é porque se toma uma ou outra atitude que a gente... E a liderança muitas vezes não é imposta apenas pelo cargo, e sim pela forma com que a gente traduz o que nós sentimos. E aí a minha empresa, como vocês todos conhecem, embora eu esteja ligado ao ramo de vocês, eu tenho uma pequena construtora no sul do país, eu tenho lá uma pequena sociedade, o Rafael sabe aí, eu tenho algumas coisas lá em Canoas e tudo mais. Eu tenho uma empresa que se chama Futebol. E minha empresa que se chama Futebol monta estratégias para vencer. E nessa estratégia de vencedor, nós montamos uma estratégia em que o meu time tinha uma deficiência, um buraco. Ou seja, vocês estão vendo, tem um lado direito aqui que não tem ninguém. Então uma empresa nunca pode deixar um lado desfavorecido. Mas o que é que nós pretendíamos? Nós pretendíamos que com este espaço nós atraíssemos o adversário e através do nosso homem forte, que era o Ronaldo, conseguíssemos penetrar por esse lado direito. Isso foi trabalhado. Só que, como vocês sabem na empresa de vocês, vocês não podem ter um plano A e não ter um B, não ter um plano alternativo. É normal, todo mundo vence assim. Só que quando nós fizemos a mudança, nós não mudamos os nossos funcionários, nós só trocamos a posição do nosso funcionário, hipoteticamente funcionário, porque não é isso. Nós trocamos o do lado de lá. Por quê? Porque muitas vezes na nossa empresa nós temos funcionários versáteis, com boa qualidade. Nós não estamos usando, quem sabe, no lugar certo. E aí trocamos com o mesmo nome dos jogadores, os mesmos atletas, e fizemos um plano B. E onde é que a gente ganhou? No plano B, não foi no A. Nós imaginávamos o plano A, mas onde fomos melhor sucedidos foi no plano B. E aí ganhamos a Copa através de jogadas pelo lado direito, principalmente. Vocês vão lembrar. E aí vocês vão dizer assim: Filipe, mas e aí? Como a tua empresa faz? A empresa faz o que a empresa de vocês faz. Nós temos estatísticas, conhecimento, fazemos o quê? Nós vamos vender um imóvel, nós temos o vendedor, nós temos quem vai assinar aquela ficha, quem vai cuidar para que tudo dê certo, quem vai dar o desconto se for o caso, nós temos tudo definido, tudo definido. Quem vai fazer a primeira bola, quem vai fazer a segunda bola, quem vai perder a bola e o outro vai ajudar, igual o que vocês têm. E aí, para dar certo, tem que ser bem trabalhado e tem que ter equipe, grupo, e cada um fazendo o seu trabalho direitinho, sem que com isso vá ter uma situação de ego que não seja atingida, que seja atingida. Tem que confiar no companheiro. Se é para fazer uma boa venda ou vender algo, tem que vender dentro desse grupo, que é o grupo que vai ser favorecido, não é o individual. A gente tem algumas coisas individuais, mas equipe, e aí está tudo igual. Bom, vocês vejam bem que aí então a nossa equipe foi campeã. Vocês olhem a alegria, o jeito de ser que é nosso, brasileiro. Por isso que eu digo que quando os estrangeiros agora vierem ao Brasil, vão se sentir muito felizes, vão ser muito bem recebidos, porque a alegria é nossa, é dentro de nós que nós temos. E eu segui a minha vida, gente. Segui a minha vida e fui para Portugal. Veja se tem alguma alegria aqui. Por quê? Por quê? Porque quando eu cheguei a Portugal,
A minha fama de Brasil é de que eu sou rabugento, que eu sou taciturno, que eu sou sargentão, que eu sou exigente, que não sei o quê. E realmente eu tenho tudo isso. Mas eu também tenho os meus lados bons da história. Só que eles lá receberam o novo chefe, que era eu, assustados. E quando o novo chefe chega numa empresa e todo mundo dá um passo de recuo, a empresa perde. E foi o que aconteceu, todos assustados. Naturalmente que depois de uns 3 meses as coisas já iam para o lugar. Não esqueçamos que esse era um grupo que vinha de uma derrota acachapante no Mundial 2002. Não classificaram na primeira fase. Então nós tínhamos que fazer um trabalho de preparação psicológica, de ajeitar o ambiente com os nossos diretores, que existia uma grande briga. E esse foi o primeiro trabalho que a gente foi fazendo em Portugal. Atingindo depois, aquilo foi atingido em todos os locais que a gente trabalhou. Muita amizade, companheirismo e tudo mais. Por quê? Porque o povo português é muito bom. É fora de série, só que ele tem medo de se expor. Ele tem medo de mostrar um pouco do seu interior. Ele tem medo de dar alegria. Quando ele vive isso, quando ele vive dessa forma, ele depois mostra realmente que é um povo também muito feliz. Bom, vivemos lá, gente, passamos lá 5 anos e meio. Aliás, hoje temos lá uma parte nossa envolvida em Portugal, porque o meu filho casou, uma portuguesa, mora lá, é advogado. Não sei se eu perdi uma parte ou ganhei a outra parte, mas eu espero, acho que ganhei a outra parte, e meu filho fica lá, e é ótimo, voltar a Portugal sempre é uma alegria. E aí vem uma coisa que hoje é fácil, tranquila para vocês, tranquila para mim, tranquila para qualquer empresa. Hoje a estatística mostra aquilo que está sendo feito. De manhã, às 11 horas, das 2, às 5, às 8, hora que assim se achar necessário a gente pesquisar. Então a estatística hoje é fundamental, os dados para a gente seguir o projeto que a gente deseja. E eu tinha lá em Portugal todos os dados que eu discutia com os meus jogadores. Mas tem alguns dados que são interessantes e às vezes a gente não se dá conta. Só vai se dar conta quando a situação estiver ruim. Então a gente tem que ter muita atenção aos dados estatísticos. Por exemplo, se vocês olharem aqui, tempo de gols sofridos. Eu sofria gols com a seleção de Portugal no primeiro ano. Dos 45 minutos aos 70, eu sofria 50% de gols. Ou seja, em 60 minutos eu sofria os outros 50%, mas em 30 eu sofria aquilo que não é o correto.